A história de como o lobo virou cão, olha, ela é bem diferente do que a gente costuma imaginar. Hoje vamos mergulhar numa das parcerias mais incríveis e antigas da história. Uma aliança que, na verdade, mudou o rumo da humanidade. A grande pergunta que guia a gente aqui é essa: como é que pode um predador selvagem, um lobo, ter se transformado no nosso melhor amigo? A resposta, como a gente vai ver, é muito mais fascinante do que qualquer filme poderia mostrar. Então, para começar, vamos quebrar um mito. Pode apagar da cabeça aquela imagem clássica do homem das cavernas, todo corajoso, domando um lobo feroz. A realidade foi muito mais um acordo, sabe? Não foi uma conquista, mas sim uma parceria que foi se construindo ao longo de milhares de anos. Mas, se não foi um humano, como tudo começou? Pois é, a história não começa com uma pessoa, e sim com um lobo. Um lobo que era um pouquinho diferente dos outros, um pouco mais ousado. Para a gente ter uma ideia, essa história é muito, mas muito antiga. Ela começa há uns 40 mil anos, bem antes de existir agricultura ou cidades. E foi ali, há cerca de 30 mil anos, que os lobos mais corajosos começaram a chegar perto dos acampamentos humanos. E foi esse primeiro passo que deu início a uma jornada que mudaria o mundo para sempre. E isso nos leva a um conceito que vira toda essa história de cabeça para baixo: a autodomesticação. A ideia de que os lobos, na verdade, se domesticaram sozinhos. O que é essa tal de autodomesticação? Pensa só, é quando uma espécie, por conta própria, começa a se adaptar para viver perto da gente. Ela mesma vai selecionando geração após geração as características mais dóceis, sem que o ser humano precise fazer nada diretamente. Incrível, né? E esse processo todo aconteceu em etapas, como um passo a passo. Primeiro, a aproximação. Os lobos menos medrosos chegavam perto para pegar uns restos de comida. Aí veio a tolerância. Os humanos perceberam que os lobos mais tranquilos serviam como um tipo de alarme e tudo bem eles ficarem por perto. Logo, os dois lados viram que era um bom negócio. E por fim, a seleção. Só os lobos mais dóceis conseguiam viver e se reproduzir ali, passando essa tranquilidade adiante. E o resultado de milhares de anos desse processo? Uma transformação absurda. Vamos ver agora como esse lobo mais ousado se tornou tanto por fora quanto por dentro um animal completamente novo. Essas mudanças todas têm até um nome, sabia? Síndrome da domesticação. Coisas como o focinho mais curto, dentes menores, orelhas caídas. Não é só estética, não. São marcadores biológicos que aparecem em várias espécies domesticadas e que estão ligados a uma coisa fundamental: menos agressividade e mais vontade de socializar. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. É como ver dois caminhos se abrindo. De um lado, o lobo antigo, totalmente independente, focado na caça. Do outro, esse proto-cão, mais tolerante, curioso, comendo de tudo um pouco e já dependendo da proximidade com a gente. Duas linhagens se separando para sempre. Ok, a gente já entendeu como a transformação começou. Mas como isso se tornou uma aliança de verdade, onde os dois lados ganharam e muito com essa história? Então, o ponto crucial é este. Não era uma relação de chefe e empregado. Era uma sociedade. Para os cães, significava comida fácil e proteção. E para a gente? Ganhamos um sistema de alarme vivo, um parceiro de caça super eficiente e, claro, um companheiro. Essa parceria pode ter sido decisiva para o sucesso da nossa própria espécie. E esses primeiros cães tinham, digamos, profissões. Eles eram escolhidos pela função, pelo que sabiam fazer, não pela aparência. Eram caçadores, guardas, ajudavam a carregar peso e, claro, faziam companhia. Cada função ajudava o grupo a sobreviver no mundo bem mais perigoso que o de hoje. Mas essa história vai muito além de só sobreviver. Ela é sobre a criação de um dos laços mais fortes que existem entre duas espécies diferentes. 14 mil anos. Pense nesse número. É há quanto tempo a gente tem provas concretas de um vínculo emocional, de afeto de verdade, entre humanos e cães. É um tempo quase impossível de imaginar. E como a gente sabe disso? A prova está enterrada na terra, literalmente. Sítios arqueológicos mostram sepulturas onde cães foram enterrados junto com humanos, às vezes com o mesmo cuidado. Alguns mostram sinais de que foram cuidados mesmo doentes. Isso prova que eles não eram só ferramentas, eram parte da família. E tudo isso nos leva a essa conclusão, que é muito poderosa. O cão não é só um bicho que a gente domesticou.
Ele é o resultado de uma aliança que mudou a evolução dos dois lados. Enquanto outros animais foram domados para servir, o cão evoluiu junto com a gente, como um parceiro. Então, fica a reflexão. A próxima vez que a gente olhar para um cão, o que vamos ver? Apenas um animal de estimação fofinho ou o herdeiro de uma aliança de milênios, um parceiro de evolução que ajudou a moldar a nossa própria história? A resposta pode mudar a forma como a gente vê nosso melhor amigo.